Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à ABSL. Nós, do Grupo de Estudos Sistematizados, iniciamos hoje uma nova série intitulada A Grande Fraternidade Branca. O tema que será predominante em alguns vídeos será o mesmo, ou seja, conheceremos um pouquinho dos mestres do segundo raio. Inicialmente, conheceremos um pouco de Confúcio, mestre chinês Confúcio. Não há uma obra específica, porque nós fizemos uma coletânea de pensamentos na própria internet. Ok, gente? Vamos lá. Confúcio nasceu em 22 de setembro do ano de 550 a.C. e faleceu no ano de 478 anos a.C. Portanto, fazendo as contas aqui, a gente chega em 72 anos de idade, que era a idade de Confúcio quando o mesmo desencarnou, ok? Confúcio foi um pensador e filósofo chinês do período das primaveras e outonos. Tá bom? Tem material aí para a gente pesquisar, ok? Vamos em frente. Os seus ensinamentos podem ser encontrados na obra Analectos de Confúcio, uma coleção de aforismos que foi compilada muitos anos após a sua morte. Então, para aqueles que desejam se aprofundar, eis aí a dica de uma obra de autoria do próprio Confúcio, tá bom? Do mestre chinês Confúcio. Vamos em frente? Vamos lá. Por cerca de 2000 anos, pensou-se ter sido Confúcio o autor ou editor de todos os 5 clássicos, como o Clássico dos Ritos e os Anais de Primavera e Outono. Ou seja, apesar de Confúcio não ter sido o autor desses clássicos, sabe-se que ele inspirou e muito os autores dos mesmos. Ok? Vamos em frente. Os princípios de Confúcio tinham uma base nas tradições e crenças chinesas comuns. Favoreciam uma lealdade familiar forte, veneração dos ancestrais, respeito para com os idosos por parte dos mais jovens e a família como a base para um governo ideal. Ou seja, Confúcio já pregava a cooperação entre os seres viventes, já pregava a união, e sabe-se que quando você está unido, você precisa ter uma série de predicados como aceitação, respeito, compreensão, que são predicados subjetivos, que provavelmente Confúcio já sabia da importância desses predicados para a vida em comunhão, para a vida em sociedade, ok? Vamos em frente. Expressou o conhecido princípio: não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Uma das versões mais antigas da ética da reciprocidade. Atualmente, com os estudos na área da física quântica, esse princípio, ele é completamente comprovado com a geração de energia. Quando nós fazemos o bem para as pessoas, nós geramos uma energia qualitativa que beneficia o outro e beneficia nós mesmos. Então, Confúcio, ele, através da sua sabedoria, ele já tinha essa perspectiva, ok? Vamos para frente. A seguir, frases atribuídas a Confúcio. Vamos rapidamente tentar compreender algumas das frases deste mestre chinês. Onde quer que você vá com todo o coração. Olha, essa frase diz que nós podemos ser racionais, sim, mas, antes de tudo, que nós tenhamos o amor impregnado no nosso coração para que ele nos norteie para as melhores decisões. Lembrando que o amor é o que nos conecta com o Ser Supremo, com o Criador de tudo e de todos. Portanto, todas as decisões baseadas no amor
no coração, geralmente são boas. Ok? Vamos em frente. A diferença entre um homem de sucesso e outro orientado para o fracasso é que um está aprendendo a errar, enquanto o outro está procurando aprender com os seus próprios erros. Quando ministrávamos aulas, nós estudávamos muito pedagogia. E aí nós temos uma frase, né, que simboliza bem isso que o Confúcio está dizendo para a gente, que é aprender com os próprios erros. É a praxis pedagógica. A gente ministra aulas, prepara uma aula pensando que será um sucesso. E muitas vezes isso não ocorre. Mas mesmo assim você ministra a aula e aprende com os próprios erros. Tá certo, gente? Então vamos em frente. Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Na verdade Confúcio propõe aqui que nós façamos uma reflexão. Por que nós estamos aqui, como chegamos, e entendamos que a vida nada mais é que um processo, a possibilidade de você entrar num processo de aprendizado contínuo. Beleza? Quando você consegue identificar isso, você pratica mais o amor e aprende a cada dia mais com as pessoas mais sábias, com as pessoas mais simples, mas sempre estando em estado de abertura para aprender. Essa é a proposta aqui do mestre Confúcio, ok? Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Muitas vezes nós nos colocamos numa redoma de vidro e não observamos os nossos erros, não reflexionamos, não fazemos aquela praxis, né, que foi citada, né? E aí a gente fica exigindo das pessoas, né? A gente fica querendo que as pessoas façam aquilo que nós poderíamos fazer. E aí Confúcio diz o seguinte, olha, arregaça as mangas, vai para cima, faz. E se os outros cooperarem, beleza. Caso contrário, fica tranquilo, porque em algum momento você concluirá aquela tarefa. E assim você evita muitos aborrecimentos. Por quê? Porque você não fica na perspectiva de ninguém. Você não fica esperando por ninguém. Se você arregaça as mangas, vai e faz. Ok? O maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante do idiota que quer bancar o inteligente. Isso é sabedoria, né? Então você dá espaço para que o outro se expresse, né? E aprenda com os próprios acertos, aprenda com os próprios erros. E é uma forma, né, que o Confúcio nos traz de enxergar as interlocuções que não são construtivas para ambos, para os participantes do processo de interação. Ok? Vamos em frente. Ver o que é injusto e não agir com justiça é a maior das covardias humanas. Ou seja, a inação, a falta de ação diante de situações que você percebe que poderia agir, você imagina ter os recursos para agir, para mudar aquela situação que é injusta e não o faz. O Confúcio diz que é uma covardia humana, tá certo? Então pensemos a respeito. A sinceridade é o princípio e o fim de todas as coisas. Sem sinceridade, nada seria possível. É a questão da verdade, né, gente? A verdade, ela é hoje e sempre. Já a mentira, não, né? Então, a verdade está muito ligado com a sinceridade. Então, se nós somos verdadeiros, se nós somos sinceros com tudo e com todo, em todas as coisas do universo, nós somos autênticos, nós somos abençoados o tempo todo. Essa é a ideia aqui do Confúcio, ok? Escolha um trabalho que você ame e não tenha que trabalhar um único dia a mais de sua vida. Ou seja, escolhas. Nós temos as escolhas e que nós possamos pedir orientação a Deus, né?
nas nossas meditações, nas nossas orações, para que sejamos brindados com trabalhos que amemos. E aí, nós, além de ganharmos dinheiro para o nosso sustento, para o sustento de nossa família, nós seremos felizes e a vida passará numa boa, né? Tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Um homem enraivecido está sempre cheio de veneno. Se não encontrar onde derramar, derramará dentro de si mesmo. Quando lemos essa frase de Confúcio, lembramos de uma técnica que chamamos do Ho Oponopono. Essa técnica do Ho Oponopono, ela é uma técnica do perdão. Portanto, se você está com raiva, né, procure perdoar todas as partes que eventualmente colaboraram com essa raiva. E aí você deixa de jogar esse veneno dentro de si mesmo. A perspectiva de você adoecer é muito menor, ok? Vamos em frente. Quando vier a prosperidade, não o use de uma vez. Ou seja, a prosperidade é energia. Quando nós temos muita energia, né, se nós usarmos com sabedoria, com parcimônia, com pensamento, né, pensando a respeito, nós teremos sempre uma reserva de energia para usar no momento que nós realmente precisarmos. Essa é a dica aqui do Confúcio, ok? Estudo sem pensamento é trabalho perdido. Pensamento sem estudo é perigoso. Variante. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. Geralmente, nós aprendemos com professores, com mestres, com situações, ou seja, aprendemos em diversas fontes, bebemos de diversas fontes. Entretanto, o aprendizado só ocorre de verdade quando nós refletimos a respeito daquilo que aprendemos. E aí sim, podemos falar que aprendemos de verdade. Então, agir apenas como repetidores de ideias pré-concebidas é muito perigoso, mesmo. Portanto, pensemos a respeito de tudo que aprendemos e usemos do nosso senso crítico para aplicar ou não o que é aprendido no dia a dia, ok? Vamos em frente. A preguiça caminha tão devagar que a pobreza não tem dificuldade em a alcançar. Gente, quem conhece Levi Vygotsky sabe que o Vygotsky tem uma teoria que é a teoria da atividade. A pessoa em atividade, além de ser mais próspera, ela está aprendendo, como foi citado no slide anterior, o tempo todo. Portanto, que nós tenhamos isso em mente. A atividade, de preferência a atividade em algo que nós amamos, é muito abençoada e sempre será. Portanto, a pobreza ficará longe daqueles que estão em atividade, ok? Vamos em frente. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Ou seja, nós não podemos aprisionar ninguém, e principalmente aqueles que amamos, tá certo? Mas se nós conseguirmos estabelecer relação boa, relação amigável com aqueles que amamos, nós sempre teremos essa pessoa junto de nós, porque ela tem motivos para ficar, ok? Essa é a dica aqui do Confúcio. Vamos lá, vamos para frente. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, tem ambos razão. Aqui o Confúcio diz o seguinte: a sinceridade, ela predomina em relação às competências. E a pessoa sincera, como já foi falado, ela está conectada ao Criador, a Deus, à verdade. Portanto, quem pode tem razão e quem não pode também tem razão. Ok? Vamos em frente. Muito sabe quem conhece a sua própria ignorância.
Esse é um assunto recorrente na área da educação. Nós, como professores, muitas vezes nos achamos melhores do que as pessoas comuns em função daquilo que a gente acredita conhecer. Entretanto, quando analisamos a complexidade do universo, percebemos que o que sabemos é muito pouco diante do contexto cósmico, da sabedoria cósmica. Portanto, que tenhamos humildade para reconhecer que sabemos pouco e que precisamos sempre aprender, ok? Vamos em frente. Agradecemos a você por acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado. Aqui é o professor Pedro Póvoas. Valeu, gente. Obrigado mesmo por acompanhar nosso trabalho, ok? E no último slide, nós temos aqui a Webliografia, que foi apenas um site maravilhoso, que tem muitas citações lá, e nós convidamos vocês a conhecerem esse site, ok? Citações.in/autores/ neste caso Confúcio, ok? Namastê, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.